Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, vamos falar hoje sobre amplificadores classe D novamente. O vídeo de hoje eu vou conversar com vocês a respeito desse tema, que é um tema bastante tumultuado, né? Eu andei pesquisando ultimamente na internet e verifiquei que muitas das pessoas adquirem esses produtos e tomam para si, né, qualquer tipo de intriga que ocorra com o nome do amplificador. Gente, a intenção do meu canal é trabalhar com amplificadores de boa qualidade. Por que que eu optei em trabalhar com amplificadores de classe AB e sempre procurar otimizar cada vez mais, dentro do possível, as possibilidades de ter um amplificador de melhor qualidade? Então, como é que eu penso? Amplificadores classe D são amplificadores de certa forma práticos. Ele serve para uma certa atividade, que é a atividade de som, onde envolve uma limitação de alimentação, principalmente em som automotivo. O que eu quero dizer é o seguinte: a eficiência dele é melhor energeticamente, ou seja, se ele recebe 100, ele consegue colocar para fora 96% da energia que é dispensada para o seu funcionamento. Já os amplificadores de classe AB, eles dos 100 que ele recebe, ele disponibiliza até 60%. Então, gente, é uma eficiência, de certa forma, bem menor do que o amplificador classe D, porém, o que eu vejo é a eficiência sonora ser melhor do que o classe D. O classe D, nós temos problemas do chaveamento, embora seja em alta frequência. Hoje nós temos aí amplificadores que operam com 5 MHz, né? Uma frequência elevadíssima. Inclusive, toda vez que a gente eleva essa frequência, a gente tem que ter cuidado com blindagem, porque acima de 100 MHz existe a linearização do sinal, ou seja, ele consegue ultrapassar barreiras muito distantes. Às vezes esse sinal pode prejudicar um outro tipo de sinal que está envolvido, inclusive a maioria das redes, né, de Wi-Fi, que pode trabalhar numa frequência alta, mas os harmônicos causam esse tipo de efeito, né, de prejudicial, onde tem chaveamento de equipamento através de osciladores que estão na redondeza. Mas voltando ao assunto dos amplificadores classe D, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Nós trabalhamos, gente, com a parte de no break. Hoje em dia nós temos 3 tipos de no break propriamente dito. Temos no breaks interativos, que tem a forma de onda trapezoidal, bem próximo aí da onda senoidal. Temos o no break senoidal offline, ou seja, o inversor ele funciona de forma bem próximo aí à onda senoidal da rede elétrica domiciliar ou industrial. E temos o no break dupla conversão. Ele pega a AC, converte em DC, pega o DC e converte em AC novamente. Ou seja, ele não tem tempo de interrupção nenhuma. O que acontece é o seguinte: os FETs que são utilizados nesse no break, FETs, SGBTs, eles têm característica para operar em 60 Hz, 50 a 60 Hz, ou seja, uma frequência baixa, ok? Então o que acontece se você pegar um FET desse e instalar num amplificador classe D que tem uma frequência alta de performance? Você vai aquecer, superaquecer o componente, pode até colapsar, ou seja, queimar, ou você pode criar perturbações na forma de onda. O que acontece nesses amplificadores? Esses amplificadores aqui todos são chineses, que também vai entrar em outro tema que eu vou abordar aqui nesse vídeo, que é o tema da instalação de amplificadores classe D de forma a ter um som de alta potência sem se preocupar com a parte de
qualidade do áudio. Então o que acontece? Esses amplificadores, eles têm um fator limitador, porque são amplificadores de investimento barato, ou seja, você tem pouco investimento. Uma placa dessa aí você compra por 40, 50 reais, se eu não me engano. Essa outra placa aqui você compra ela no mercado em torno mais ou menos de uns 100 reais, né? 100, 150 reais, com despesa de frete. Essa placa aqui você encontra com custou um pouquinho mais caro, porque essa aqui já tem uma fonte, a parte de retificação, né? Tem duas pontes aqui, os 4 condensadores, e tem aqui a parte de proteção DC. Se tiver algum problema aqui ele desarma para evitar queimar. E aqui o nosso amplificador propriamente dito, que utiliza justamente os transistores que são utilizados em inversores, né? A maioria dos FETs, MOSFETs que são utilizados nos amplificadores de classe D, utiliza desses componentes aqui que são preparados para baixa frequência, ok, gente? Existem sim FETs em alta velocidade que são indicados para uso em amplificadores de classe D. Só que tem um pequeno detalhe. Você acha, com a margem de lucro que o cara tem para lhe vender esse tipo de produto, ele vai instalar um FET de qualidade? Ele não vai. Ele vai botar o que ele tiver. Ainda tem um problema da pirataria. Ou seja, você compra um FET que, de certa forma, marca um valor e entrega outra. Eu aqui tenho, ó, esse IRFB 7537, que é para no breaks, ok? Ele serve para ser instalado nesses amplificadores? Não. Eu já lhe disse por quê. Porque eles não são preparados para trabalhar com alta frequência. A banda desse amplificador é uma banda limitada. Ele tem características pautada para um amplificador de banda. Ou seja, se você tiver aqui uma banda em grave reduzida, for limitar ele para ter um grave aí de 60, de 10 a 300 Hz, vamos supor assim, ele pode se encaixar esses FETs aqui. Mas se você for trabalhar com a frequência acima da frequência de modulação, aí vai dar bronca. Você vai ter problema com FET. Porque a frequência de modulação, ela é baseado na frequência do degrau da onda triangular, ou seja, você vai ter uma frequência fixa, em alta frequência, vai vir o sinal de áudio, vai ter a modulação. Durante a modulação, que é feita através de um comparador de tensão ou circuito similar, você vai ter aqui o chaveamento em push e pull, né? Você tem ele em meia onda, onda completa, e vai ter o tipo de filtragem, que é esse carinha aqui, ó, esse indutor e esse capacitor, que forma um filtro passa baixa. Você vai estar limitando a frequência de oscilação, e com isso você vai, teoricamente, ter um sinal limpo. Mas isso não acontece, que os próprios filtros têm a sua limitação. E observe que esses caras aqui, ó, trabalham muito quentes. Eles são concebidos para não deixar passar a alta frequência. Agora imagine um sinal de áudio de 5 kHz, onde tem harmônicos aí, 4 harmônico, 5º harmônico, nas frequências altíssimas. Como é que vai ser para poder passar por esse indutor aqui? Ele não vai passar. Então é por isso que os amplificadores classe D não têm uma boa performance com frequências mais altas. Como eu já havia dito no início desse vídeo, nós trabalhamos aqui com qualidade sonora. Então eu não costumo utilizar esse tipo de amplificador. E para quem não sabe, esse amplificador, gente, é tão antigo quanto o AB. Aí o pessoal não pergunta, por que um amplificador classe D não decolou desde o início? Não decolou e não vai decolar, gente. Eu vou explicar por quê. Quem ouve isso aqui preza para entender o que está ouvindo. Quando não se entende o que está ouvindo,
Se você pegar um no break e injetar um sinal de áudio, ele vai funcionar também. Você vai tirar o oscilador dele de 60 Hz e vai injetar o sinal. Ele vai funcionar igualzinho um amplificador classe D. Só que a distorção é altíssima. E cada vez que você interfere nesses filtros aqui, ó, você cria a frequência intermediária, a tal da FI, que as pessoas não levam em consideração, mas ela tem um efeito negativo na reprodução sonora. Aí eu venho e digo, existe amplificador classe D de boa qualidade? Existe, porque a tecnologia empregada já é outra. A filtragem já é concebida de forma a atender aquela frequência. E o amplificador de classe D, ele tem uma performance muito melhor do que o AB, energeticamente falando, ok? O assunto que eu vou falar agora é sobre as pessoas que rebatem aí os vídeos que eu faço em relação de amplificadores classe D. Gente, eu não sou contra os amplificadores classe D, eu não gosto de utilizar amplificador classe D. Quem ouve um amplificador desta natureza não consegue ouvir um amplificador classe D, principalmente esses chineses que são vendidos aí. Então eu fiz uma pesquisa até no YouTube e botei teste de áudio com amplificadores classe D. Só aparece isso aqui. Aí eu pergunto, da onde é que a pessoa tira que existe amplificador classe D de qualidade sem antes ter ouvido um amplificador de classe D de qualidade? Essa é a minha pergunta. Eu vi preços de amplificadores de classe D altos, vi, mas isso não quer dizer que ele tenha qualidade. Normalmente a gente paga a grife do amplificador, que é a marca, e o que se observa? O mesmo princípio de funcionamento dos amplificadores. O que está acontecendo no mercado é que o amplificador classe D, ele é mais barato de ser produzido. Se queimar um bicho desse aqui, você não vai se preocupar em fazer manutenção, porque é melhor comprar um outro devido ao custo dele. E você, através da sua montagem, digamos assim, você vai ter o efeito do investimento, da razoabilidade. Então não adianta você investir 30 para atingir 70 e gastar nesse mesmo investimento os 70 para rever os 30. Então o meu conceito hoje é o seguinte: amplificadores classe AB, eles são bons? São. Tem uma sonoridade razoável? Tem. Tem um custo-benefício razoável? Tem. Tem manutenção fácil? Tem. Qualquer pessoa faz a manutenção desse amplificador. Já um desse aqui, ó, fica mais difícil, que o nível de compactação é alto. Você vê um amplificador desse aqui, ó, diz que dá 50 mais 50, ó, e 2 canais. Olha o tamanho do bicho. Opera até 24 volts. Então, gente, se você for usar um sistema portátil, beleza. Mas é o que eu digo, as pessoas costumam falar do amplificador classe D sem conhecer o amplificador classe D. Muitas pessoas aí eu vejo fazer testes nos amplificadores sem ter os equipamentos necessários para fazer a aferição do amplificador. Simplesmente utiliza o achismo. Ele acha que o amplificador classe D é bom, ele estuda sobre o amplificador classe D e acha que com os recursos que ele tem, ele vai ter um amplificador refinado. Eu digo, não vai ter, gente. Eu utilizo aqui equipamentos, principalmente para fazer a aferição dos amplificadores de classe AB, para eu ter uma visão do que eu estou fazendo. Então, todos os testes que eu faço aqui, eu utilizo um mecanismo de análise de distorção harmônica, de relação sinal-ruído, de rejeição do amplificador a partir de ruído. Então, uma série de informações que eu vejo as pessoas utilizarem o amplificador classe D e não fundamentarem nos seus vídeos. Então não adianta você bater de frente
com quem realmente pesquisa sobre amplificadores. Não adianta você rebater com quem projeta esses amplificadores, que primeiro, os amplificadores classe D, gente, é Ctrl+C e Ctrl+V, assim como os amplificadores classe AB. A topologia, uma é outra, é dupla, existe limitações de topologia, assim como existem topologias limitadas aqui. Só que aqui, gente, isso aqui é um amplificador que já tem mais de 50 anos. Data venha. Por que em 50 anos o amplificador classe D não decolou como o amplificador aqui de classe AB? O engraçado é o seguinte: para você alimentar um amplificador de classe D de boa procedência, o cara não usa a fonte chaveada. Se usar, é uma fonte chaveada também tão quanto mais especializada. E quanto mais especializada seja a fonte, mais caro é o equipamento. Não quero dizer que você vai usar uma fonte chaveada que vai danificar, não. Existem fontes chaveadas e existem fontes chaveadas. Assim como existe amplificadores classe D e AB, e existe amplificadores classe D e AB. A diferença, gente, está no grau de evolução, de maturidade do produto e do investimento que você faz. Então, o que eu me preocupo é você ter um amplificador com custo-benefício excelente, que entrega o que você está precisando, ou seja, não omite informações. Então, você deixa de ficar no engodo e passa a trabalhar na realidade. Todo mundo sabe que quando a gente investe em qualquer produto, a gente quer o retorno, ou seja, pô, você fez um bom investimento, o amplificador funciona bem. Mas o que eu vejo acontecendo na praça é muita gente mal informada sobre amplificador classe D, que acha que a teoria é igual à prática, e na verdade isso não acontece. Então, eu estou adquirindo um amplificador classe D, segundo a informação de última geração, para poder fazer alguns testes aqui que eu vou partilhar com vocês. Se o amplificador tiver melhorado, eu vou ser o primeiro a dizer, ó, melhorou. Eu não tenho nada contra os amplificadores de classe D. O que eu tenho contra são as pessoas que falam o que não sabem, falam de topologias, de técnicas, de circuitos, onde eles mesmos não sabem os limites desses circuitos. A intenção é propagar conhecimento. Quando você propaga conhecimento, você adquire um bem maior. Esse bem maior vem com o tempo, com a maturidade e com a forma que você trata o que você trabalha. Eu trabalho com amplificadores de classe AB, mas sempre estou trazendo amplificadores de classe D. Isso quer dizer o seguinte: eu confio na evolução de qualquer tipo de equipamento, mas desde que seja comprovado. Eu não trabalho com factoides, nem informações desencontradas, ok? Então, gente, dito isso aqui nesse vídeo, eu vou passar para vocês, inclusive, em outro vídeo, os fundamentos da eletricidade. Vou tratar da guerra das correntes DC contra C, de Nikola Tesla, Thomas Edison, né? E vocês vão perceber como foi a evolução do circuito de distribuição elétrica e por que existe frequência de 50 e de 60 Hz. Isso aí no próximo vídeo, para que vocês tenham um pouco de informação extra, né? Para poder não ficar sendo pego aí pelas beiradas. Então é isso aí, pessoal. Próximo vídeo, vamos falar sobre a guerra das correntes. E nesse vídeo de classe D aqui, as informações que eu passei sobre os nossos FETs e as limitações dos nossos amigos aqui. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima.